Boa noite, igreja, boa noite, irmãos, boa noite a você que nos assiste neste momento. Eu gostaria que você que tem a sua Bíblia aí, abrisse na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14. Diz assim: Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus os que nele dormem. A igreja em Tessalônica era uma igreja, falando de sua geografia, de sua cultura, era uma igreja que era localizada na província da Ásia, uma igreja que para ela fluíam várias rotas comerciais, desde Roma, Grécia, Oriente Médio, e por isso, pela sua grande localização, pela sua excelente localização, era uma cidade comercial, uma cidade cosmopolita, onde haviam pessoas de vários lugares do mundo comercializando. E também é um atrativo para aquela cidade era justamente ela era uma capital da província da Ásia, era uma cidade que tinha sua administração própria. Tinha mais ou menos 40 mil habitantes, não era uma cidade grande, mas era uma cidade muito importante na época. E, e um dado interessante naquela congregação era mais ou menos 2/3 da sua população era composta por escravos. E olhando aqui pela carta de Tessalonicenses, podemos observar que era uma igreja carente, era uma igreja onde muitos irmãos eram irmãos de baixa renda, irmãos, muitos deles faziam parte desses 2/3 que eram escravos. Havemos de lembrar também um dado interessante que as pessoas elas não tinham uma qualidade de vida boa. E por isso elas não viviam mais do que viviam na faixa dos seus 20 e poucos para 30 e poucos anos. Era uma expectativa de vida baixa devido às condições de higiene, de saúde, e muito menos ainda para essas pessoas escravas que eram exploradas dia e noite. Daí então nós podemos observar Paulo falando nesse contexto para os irmãos que eles não querem que sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais. Logo no começo do capítulo 4, Paulo ele elogia muito, ele elogia bem esses irmãos, essa igreja, que apesar de todas as suas dificuldades, de toda a sua opressão que eles viviam ali, eles se mantiveram fiéis, estavam se mantendo fiéis, firmes e inabaláveis na fé. Essa igreja ela foi fundada em uma das viagens missionárias de Paulo, na Ásia. E depois que Paulo saiu, ele se preocupou com essa igreja e mandou Timóteo para verificar como que estava indo os irmãos, a saúde espiritual dos irmãos. E ele ficou muito contente de saber do relatório de Timóteo que a igreja estava firme, fiel, mas que havia algo que estava incomodando eles. E é justamente aqui o ponto da mensagem. Eles estavam tristes, como os que não têm esperança, devido aos irmãos, seus irmãos que morreram, que faleceram. E então esse texto aqui ele fala justamente uma mensagem de consolo a esses irmãos que perderam seus entes queridos, os seus companheiros de fé cristã. Por isso que ele fala no versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras.
E com certeza ali os irmãos eles receberam essa mensagem com muita alegria. Vamos ler o versículo 3 e 14 novamente, que diz assim: Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus trará com Jesus os que nele dormem. Aqueles irmãos, eles criam na ressurreição, eles criam, pois senão de outro modo eles não teriam crido no Evangelho. Mas o fato é que eles não tinham conhecimento ainda, não tinham recebido ainda o conhecimento completo da vida após a morte. E é isso que Paulo, por isso que Paulo aqui diz: não quero que sejais ignorantes, ou seja, eles estavam ignorantes, falta de conhecimento a respeito dos seus companheiros de fé que haviam perecido a sua vida, tinham morrido a morte física, tinham passado pela morte física. Isso entristecia eles porque na cabeça deles, na mentalidade deles, Jesus Cristo estaria prestes a voltar, a sua segunda vinda. E eles criam tanto que Jesus estaria vindo ali por aqueles dias, por aqueles anos ali mesmo. E então eles se preocuparam com os seus irmãos que tanto batalharam, que tanto lutaram assim como eles, mas que não, eles imaginavam assim que eles não iam receber o galardão, não iam estar junto com eles para comemorar esse momento tão maravilhoso que a igreja aguarda, que é o retorno de Jesus. Então eles se entristeciam com isso. Eles se preocupavam com isso. Então Paulo aqui, ele diz que assim como Deus ressuscitou Jesus, Deus também vai ressuscitar os irmãos que pereceram firmes na fé. Tanto é que ele diz que eles não morreram, eles dormem. Eles estão dormindo, estão esperando o momento certo. O momento em que vai soar as trombetas e Jesus Cristo vai retornar. E então, com certeza, esse foi um momento de muita alegria para esses irmãos. Olhando para nós hoje, nós temos a palavra, temos a Bíblia, conhecemos esse fato, mas aqueles irmãos não conheciam ainda. Interessante que assim como eles também, amados, hoje nós vivemos aqui numa cidade, vivemos num mundo, um mundo contemporâneo, é um mundo repleto de injustiças, de imoralidade, repleto de coisas que não agradam a Deus, mas que temos que permanecer firmes e fiéis, vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida de fé, uma vida de abnegação. O que é mais importante, amados, do que estarmos preocupados, além do que comer, do que vestir, além da nossa própria vida, nossa saúde, que tudo isso é muito importante, mas acima de tudo isso, o mais importante, e que aqueles irmãos entenderam, é que a vida, um dia ela chega, a vida nesta terra, neste mundo, a vida ela vai chegar ao fim para todos nós, para nossos pais, nossos filhos, para conosco. Um dia ela vai chegar para todos nós. Mas o mais importante do que a vida, de preocuparmos com nossas vidas vidas físicas, o mais importante é nós preocuparmos no modo de que vivemos as nossas vidas aqui nesta terra. Isso é o mais importante. Estou vivendo uma vida que agrada a Deus, uma vida de devoção, uma vida de abnegação, pois é isso que vai contar naquele dia, no dia final. É o hoje, é como vivemos a nossa vida hoje. Isso é o mais importante para Deus. E interessante no versículo
13, que ele fala que, no finalzinho, que ele faz uma comparação entre os irmãos que perecem com Cristo e os que perecem sem Cristo. Há uma grande diferença no final, no fim da vida. Eles não têm esperança. Os gentios não têm esperança. Aquelas pessoas que partem desta vida, elas partem sem esperança, sem um futuro. E isso é muito triste. Já os cristãos, eles sabem, eles têm a fé de que a morte é só o começo de uma nova era, de uma nova vida com Deus para todo sempre. Uma vida onde não vai haver doenças, nem fome, nem dor, nem sede. É isso que nos motiva, é isso que motiva os cristãos, que motivaram aqueles cristãos a permanecerem fiéis, apesar de todas as adversidades, apesar de todas a, a, aquelas coisas da sociedade tentando impor para eles, eles permaneceram fiéis e firmes. Então, amados, essa é uma mensagem para nós hoje. Uma mensagem que, mais importante, não tema a morte, não tema a doença, não tema o desemprego, não tema o homem, não tema a justiça do homem ou a injustiça do homem. Apenas confia a Deus, vive uma vida uma vida de fé e devoção, uma vida de abnegação. O que ficou para trás, deixe lá atrás. Porque você tem uma esperança. Porque você batalha, você luta, não pelo que é visível. Você procura uma carreira, não uma carreira de vitórias aqui no mundo, mas uma carreira que vai levar a um futuro eterno. E também é interessante nós podemos aqui pegar uma ideia de que não é porque nós temos essa salvação, essa esperança, que devemos guardar para nós. Devemos também compartilhar essa mesma esperança para as outras pessoas. Falar dessa esperança, dessa salvação com Cristo. Então isso é muito importante. E você que está ouvindo, que porventura ainda não conhece ainda a mensagem do Evangelho, não se jogou aos pés da cruz, não se arrependeu, se humilhou, pediu pela sua vida, entregou a sua vida a Cristo para ir cuidar de você, hoje é o momento oportuno. Hoje é dia de salvação também. Você pode também hoje, assim como nós, ter a esperança de um futuro eterno com Deus. Para isso você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê que Ele morreu pelos nossos pecados, pelo teu pecado, que Ele pagou o preço, que Ele ressurgiu. E você tem que se arrepender realmente dos seus pecados, reconhecer que você é pecador, reconhecer que a sua vida diante de Deus não é agradável, que Deus não se agrada de muitas coisas. E ser batizado, um batismo que simboliza justamente a morte e ressurreição de Cristo, onde aí sim você vai ser levantado uma nova criatura, onde seus pecados vão ter sido perdoados e você vai ter o dom do Espírito Santo na sua vida, que vai lhe ajudar a viver uma vida de fé, que vai lhe ajudar na sua vida cristã, dando entendimento, lhe dando direção, lhe dando sabedoria, e fortalecimento e força. E você vai estar fazendo parte da igreja, que são os salvos, que é o reino de Cristo aqui na terra. E com certeza cada membro, cada irmão dessa igreja é um apoio, um auxílio para você. Porque sozinho nós não podemos nada. Precisamos uns dos outros. E acima de tudo precisamos de Deus. Que Deus
nos abençoe. Amém.